Olá, olá pessoal, tudo bem? Como está? Como estamos todos? Eu, professor Luciano Esmeraldo, Luciano Amorim, eu como queira. É uma satisfação estar aqui com vocês, né? Para discutirmos e aprofundarmos os conteúdos da nossa disciplina, né? E mais uma vez eu reforço para vocês, nós estamos estudando, aprofundando, discutindo as chamadas estruturas do direito, né? Estruturas de direito. E as estruturas de direito, como vocês já sabem, eu gosto de reforçar, elas são fundamentais para a profissão do administrador de empresas, do gestor contábil ou contador, outras atividades na área, logicamente, o gestor comercial e, claro, o gestor de recursos humanos. São profissões extremamente importantes, mas para a execução das atividades profissionais com uma maior certeza na execução dessas atividades, uma maior acertabilidade na execução dessas atividades, é de fundamental importância que a gente analise, aprofunde, estude as chamadas estruturas do direito, certo? Então, neste ponto, nós precisamos aprofundar dentro das questões voltadas para a estrutura do direito alguns conceitos, e estes conceitos são importantes para a nossa vida profissional, que são os conceitos voltados para as organizações empresariais, para o pessoa jurídica, para a pessoa física e, evidentemente, para a personalidade jurídica, certo? Então, é importante nós aprofundarmos estes conceitos para que nós, de forma já inicial, já possamos entender e nos situar nesse contexto empresarial, o que seria uma organização empresarial, o que seria uma pessoa jurídica, evidentemente, certo? E o que seria, evidentemente, uma pessoa física e a personalidade jurídica, né? Então, pessoal, o que a gente entende por organização? Certo? A organização, de forma generalizada, né, é uma forma como se dispõe um sistema para atingir os seus resultados pretendidos, né? Então, há uma organização, uma conjunção de pessoas ou instituições em prol de algo, né? Normalmente é formada por uma ou duas ou mais pessoas que executam funções de modo controlado e coordenado e, claro, com a missão, evidentemente, de atingir um objetivo em comum com eficácia de forma efetiva, né? Com eficácia de forma efetiva. Então, a organização do conceito propriamente dito, ela visa isso, né? A união de uma, duas ou mais pessoas em prol de algo, evidentemente buscando a execução, atingir um determinado objetivo e, evidentemente, com eficácia, né? Podemos falar de organização, porque aí tem várias possibilidades, organização escolar, organização empresarial, né? Organização pessoal, organização de evento, organização doméstica, são várias possibilidades, mas sempre nesse contexto de pessoas que têm por objetivo algo, né? Claro, esse objetivo tem um objetivo em comum e buscam de forma eficaz construir algo de forma efetiva, né? Em todas essas aplicações, o sentido de organização se baseia, né, na forma como as pessoas se interrelacionam entre si e na disposição, evidentemente, e distribuição dos diversos elementos envolvidos com vista a essa mesma finalidade. Então, se você tem uma finalidade em comum, evidentemente, com outras pessoas, então essas pessoas se reúnem dentro desse contexto organizacional, né? A organização, né, é uma palavra que origina do grego, né, órgão, né, que significa instrumento, utensílio, órgão ou aquilo com que se trabalha. Então, a organização é desse contexto, né? E o que seria então a organização empresarial, né? Na administração de empresas, entende-se por organização uma entidade social formada por duas ou mais pessoas que trabalham de forma coordenada em determinado ambiente externo, visando um objetivo coletivo, certo? De forma coletiva. Envolve, claro, a divisão de tarefas e atribuições
de responsabilidade dentro desse contexto organizacional, evidentemente, certo? Mas de forma organizada. Então, isso seria uma organização empresarial, né? Dependendo do tipo de organização, há uma pessoa que exerce um papel fundamental nas funções de liderança, logicamente. Liderança, planejamento, controle dos recursos humanos e de outros recursos materiais, financeiros e tecnológicos disponíveis na empresa. Então, este é o contexto voltado para as questões voltadas para a organização, propriamente dita, né? Então, a estrutura de uma organização pode ser formal ou informal. Uma organização formal é planejada, estruturada, seguindo um regulamento interno. Não há um regulamento interno, evidentemente, que diz como é que os procedimentos são executados dentro dessa organização. A organização informal são as relações geradas espontaneamente entre as pessoas, resultando do próprio funcionamento e evolução da empresa, evidentemente, né? Claro que existe um conjunto de elementos que estão diretamente associados à organização, como clientes, fornecedores, concorrentes, comunicação social, entre outros fatores que estão, evidentemente, relacionados a esse contexto da organização, certo? A gente tem que ver que há alguns sinônimos voltados para a organização, né? Como, por exemplo, a questão de ordem, de arranjo, de disciplina, de ordenação, de sistema, de método, de disposição, de gestão, de arrumação. Então, são sinônimos empregados para o contexto do conceito, do sinônimo voltado para a organização, que é importante que a gente compreenda de forma efetiva. Mas nós estamos focando, evidentemente, dentro do contexto da organização empresarial propriamente dito, né? Então, organização de forma contextualizada, conforme nós falamos, né, ela abrange estes contextos. A organização propriamente dita, certo? O termo, o conceito da organização, e a organização empresarial, como esse conjunto ordenado de situações de gestão propriamente dita, né, comandada por uma pessoa, por uma liderança, em prol de algo, em prol da obtenção de um objetivo em comum. Então, de forma bastante clara, há uma relação direta, claro, com a profissão de vocês, tanto do administrador de empresa, tanto do gestor contábil, como do gestor comercial e, claro, do gestor de recursos humanos, que todos estão no âmbito, evidentemente, da gestão, né? O que a gente pode aprofundar sobre pessoa jurídica? O que é uma pessoa jurídica? Né? Então, o termo pessoa jurídica ele é utilizado na ciência jurídica para designar uma entidade que pode ser detentora de direitos e obrigações e a qual se atribui personalidade jurídica. Olha só que interessante, né? Então, é utilizado, né, como na ciência jurídica para designar essa entidade, certo? Direitos e obrigações. Então, pessoa jurídica, direitos e obrigações. Claro que não podemos perder de foco tudo o que a gente já vem discutindo na nossa disciplina sobre direitos e obrigações, que vocês já o sabem, né? Direitos e obrigações. No direito brasileiro, a regulamentação encontra grande parte tem o fundamento legal no Código Civil de 2002. Já falei para vocês do Código Civil de 2002. É um código de direito privado. Lá está previsto todos os procedimentos para se criar uma empresa. Lá nós temos o direito de empresa, certo? Que nós vamos abordar mais à frente na aula seguinte, com toda certeza, sobre as sociedades empresariais, conceito de empresário e empresa propriamente dito. No entanto, nós estamos abordando agora, neste momento, apenas o conceito de organização empresarial, de pessoa jurídica, de pessoa física e, claro, da personalidade jurídica, né? Então, não só, evidentemente, claro, no Código Civil, mas também em outros documentos normativos que nós vamos ter esta fundamentação, a fundamentação legal para o que seria e como se processa a pessoa jurídica, propriamente dito, né? Fazendo um aporte, no direito português, utiliza-se mais comumente
o termo pessoa coletiva e não pessoa jurídica, como ocorre no Código Civil ou na denominação de tributo português. O tributo português fala imposto sobre o rendimento de pessoa coletiva, né, e não de pessoa jurídica. Então isso é importante nós sabermos essas possibilidades que constam tanto no nosso ordenamento como, evidentemente, em outros ordenamentos, né? Então, um conceito que nós podemos ter e trazer para a pessoa jurídica. Então, pessoa jurídica antes de nós adentrarmos no conceito de pessoa jurídica, é importante que a gente entenda, claro, a definição de pessoa, né? E o que é uma pessoa? O que é uma pessoa? A pessoa é um ente físico ou coletivo possuidor de direitos e obrigações, né? Ou seja, é um sujeito de direitos. Então, a pessoa física, a pessoa propriamente dita, a pessoa, né? Não a pessoa. Estamos tratando do conceito de pessoa jurídica e nós estamos discutindo o conceito de pessoa. O que é pessoa? Né? A pessoa é um ente físico ou coletivo, logicamente, podemos ter mais de uma, que possui, ou seja, é suscetível de direitos e obrigações, né? Sendo, claro, sinônimo de sujeito de direitos, né? Então, o sujeito de direitos é aquele que é o sujeito de um dever jurídico, de uma pretensão ou titularidade jurídica, né? Que é o poder de fazer valer, através das ações, o não cumprimento do dever jurídico. Ou melhor, o poder de intervir na produção da decisão judicial. Então, o que nós devemos entender sobre esse sujeito, sobre essa pessoa, né, como um ente físico ou coletivo, possuidor de direitos e obrigações, propriamente dito, né? Claro que, além da pessoa física ou naturais, passou-se a reconhecer também como sujeito de direitos entidades estas bem abstratas, né, que foram criadas, evidentemente, pelo homem, né, as quais se atribuem personalidade. São as denominadas pessoas jurídicas, que, assim como as pessoas físicas, são criações do direito, né? Então, nós devemos entender o conceito, né, de pessoa jurídica, tendo por base, primeiro, o conceito de pessoa, como sendo esse ente físico possuidor de direitos e obrigações, né? E, claro, decorrente disso, além dessas pessoas físicas possuidoras de direitos e obrigações, né, foi reconhecido como sujeito de direitos, entidade, como entidade abstrata chamada pessoa jurídica, que, assim como as pessoas físicas, são criações de direito. Ou seja, quando a gente verifica, por exemplo, a pessoa em si como um ente físico, detentor de direitos e obrigações, entenda-se uma pessoa jurídica detentora de direitos e obrigações também. Certo? Então, há uma pessoa que foi constituída por um normativo jurídico e, a partir dessa constituição desse normativo jurídico, faz com que ela seja detentora também de direitos e obrigações segundo a nossa legislação. Certo? E o que seria pessoa física? O que é uma pessoa física? Tendo analisado a pessoa jurídica, o que seria uma pessoa física? Né? Pessoa física é todo ser humano, enquanto indivíduo, né, do seu nascimento até a morte, né? E essa designação é um conceito jurídico e se refere especificamente ao indivíduo enquanto sujeito detentor de direitos e deveres, certo? Então, sujeito detentor de direitos e deveres. Então, a gente tem que entender a pessoa física exatamente como é todo ser humano, enquanto indivíduo propriamente dito, do seu nascimento até a morte, né? Então, detentor, evidentemente, de direitos e deveres também. Esse termo pessoa física, né, que vem do inglês também como natural person, né, costuma ser utilizado também no direito e na legislação, né? Um exemplo em que o termo aparece é, por exemplo, o CPF. Você veja o cadastro de pessoas físicas,
que é o registro dos cidadãos para fins fiscais feito pela Receita Federal. Então, o cadastro de pessoas físicas, o CPF, ele individualiza um sujeito possuidor de direitos e obrigações. Isso é muito importante, evidentemente, esse exemplo que personifica, que individualiza e nos mostra de forma clara o conceito de pessoa física, né? Para ser considerado, claro, uma pessoa física, não é preciso ter um CPF, claro, nós sabemos disso, né? Para o direito propriamente dito, o ser humano é uma pessoa física desde que nasce, né, com vida, pois a partir daí já é detentor de direitos e deveres, né? A certidão de nascimento é, portanto, o primeiro registro da pessoa física. Claro que a legislação também protege, em alguns contextos, os direitos e deveres, eu diria, os direitos do nascituro. Né? Como o nascituro é aquele que ainda está na barriga da mãe, então há essa possibilidade de ter, evidentemente, uma proteção jurídica dentro desse contexto. Claro que entra aí toda uma discussão voltada, evidentemente, para a questão de aborto, etc. e tal, né? Mas isso seria em um outro momento, uma outra discussão, né? Então, a pessoa jurídica é exatamente isso, né? Todo ser humano enquanto indivíduo, né? Do seu nascimento até a morte, né? E o que vem a ser a personalidade jurídica, né? O que é a personalidade jurídica? Tendo já discutido o conceito de organizações empresariais, né? Pessoa jurídica, pessoa física propriamente dita. E o que é uma personalidade jurídica? Personalidade jurídica, pessoal, é a ideia de como uma pessoa, seja física, natural, seja jurídica, né, empresa, ente público, associação, etc., tem a capacidade de adquirir direitos e contrair deveres na sociedade, direito civil. Então, a personalidade jurídica é exatamente essa capacidade de adquirir esses direitos e contrair deveres na sociedade civil, certo? Agora sim, pessoal, para a gente compreender melhor, a personalidade jurídica, para que possamos ter um melhor entendimento, é um enquadramento de situações que vão te levar, evidentemente, à constituição da organização. É o enquadramento, são as condições, são os elementos que vão te levar à constituição dessa organização, né? Então, nós podemos ter pessoa jurídica, personalidade jurídica de direito público, direito privado, né? A personalidade jurídica de associação, personalidade jurídica de empresas limitada, né? Então, é a personalidade jurídica, é a sua constituição, é a sua formatação. É a sua formatação que vai institucionalizá-la como detentora de direitos e obrigações. E, logicamente, caros alunos e alunas, que isto vai possibilitar para ela, evidentemente, cumprir e seguir determinados procedimentos e requisitos quanto à sua constituição e, claro, quanto ao seu enfrentamento de direitos e obrigações para com terceiro, para com pessoas privadas e empresas privadas e para, evidentemente, o ente público, logicamente, no que diz a questão da tributação, por exemplo, logicamente, certo? Esse enquadramento, essa individualização da personalidade jurídica vai possibilitar isto para a organização. Então, esse contexto introdutório é de fundamental importância para que nós compreendamos 3 pontos essenciais para, então, a partir daí, nós adentrarmos no conceito de empresa, no conceito de empresário que está lá no Código Civil, certo? Que nós vamos adentrar isso na aula seguinte, que você saber o que é uma organização empresarial, você saber o que é uma pessoa jurídica propriamente dita, o que é uma pessoa física propriamente dita, e saber o que é uma personalidade jurídica. Essa personalidade jurídica vai te enquadrar efetivamente dentro da organização propriamente dita, né? Então,
essa personalidade jurídica é a ideia de que uma pessoa, seja física, natural, seja jurídica, empresa, ente, etc., tem a capacidade de adquirir direitos e contrair deveres na sociedade, no contexto do direito civil. Então, para fins práticos, no caso de empresas, temos que a personalidade jurídica confere à sociedade uma existência diversa em relação aos sócios, sendo, então, uma entidade jurídica individualizada e autônoma. Então, a empresa, temos que a personalidade é isso, pessoal. Essa personalidade jurídica confere à sociedade essa existência, certo? Perante terceiro. Não está me entendendo? Então, é dentro desse contexto. Dentro desse contexto, a sua individualização, a sua existência, a sua constituição, que vai fazer frente a terceiro, frente aos sócios, etc. Então, adquire a personalidade jurídica pela inscrição, logicamente, do ato constitutivo da sociedade no registro próprio, no registro próprio. Claro, no caso, uma sociedade empresária, por exemplo, na junta comercial, que vai identificar qual é o tipo de sociedade empresária, ou seja, registra-se junto ao registro público das empresas mercantis, que no caso é a junta comercial, certo? E no caso de uma sociedade simples, é o seu registro civil das pessoas jurídicas, propriamente dito. Sociedade simples, uma pessoa jurídica, registro civil das pessoas jurídicas, propriamente dito. Em alguns contextos, por exemplo, você vai criar uma associação, você tem que fazer o devido registro desta associação no cartório de registro de imóveis, vai ser emitido um código. Esse código você vai, então, no site da Receita Federal e vai criar a pessoa jurídica por lá com a emissão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que é o CNPJ. Então, no caso, evidentemente, por exemplo, de sociedade simples ou algum outro tipo de sociedade, é o registro civil das pessoas jurídicas, que é feito, evidentemente, no cartório de registro de imóveis, e a partir daí, evidentemente, com o código que é emitido pelo cartório, você faz os devidos registros para emissão, lógico, do CNPJ, e a partir do CNPJ você emite toda uma cadeia de registro e de emissões de certidões junto Cadastro Nacional, junto à Caixa Econômica Federal para recolhimentos de FGTS, cadastro junto ao INSS e por aí vai, certo? Então tem todo esse contexto. Então a personalidade jurídica, ela adquire-se a personalidade jurídica, essa existência dela, pela inscrição do ato constitutivo da sociedade, evidentemente, dentro desse contexto que a gente abordou, certo? No tocante à extinção da personalidade jurídica, ela ocorre logicamente quando você averba a dissolução ou a respectiva liquidação dessa sociedade no mesmo órgão que você registrou a abertura, logicamente. Então, a dissolução, a extinção da personalidade jurídica, dos direitos e obrigações, ela ocorre com a averbação da dissolução e a respectiva liquidação da sociedade no mesmo órgão de registro de sua abertura. Logicamente que se você criou uma empresa, você tem que ter o ativo e o passivo financeiro patrimonial zerado. Você não pode ter dívida para com credores, logicamente, certo? Lógico, e nem com o fisco, ou seja, com a fazenda. Fazenda, logicamente, que é a fazenda pública. Redundante, porque a fazenda, lógico, é pública. No contexto, evidentemente, empresarial e do âmbito tributário, certo? Então, a extinção da personalidade ocorre com a averbação desta dissolução ou da sua liquidação, depois que paga os credores, débitos e créditos, da sociedade no mesmo órgão. Os efeitos que advêm, evidentemente, dessa personalidade jurídica decorrem do fato, claro, de a sociedade constituir nome próprio, patrimônio próprio, domicílio próprio, acarreta, desta forma, a separação patrimonial da sociedade em relação aos seus sócios, para efeito de responsabilidade quanto às obrigações assumidas perante a sociedade, certo? Logicamente, pessoal, que quando você cria uma pessoa jurídica, com personalidade jurídica, com a limitada,
que em tese estaria limitado a seu capital subscrito, certo? Na sua constituição, devidamente registrada na junta comercial, devemos ter, por conseguinte, sem embargo, de que se a gestão desta empresa foi uma gestão fraudulenta, foi uma gestão que fica comprovado que os seus gestores usaram e locupletaram, o que é locupletar? Roubaram a organização, ficando provado, é possível haver, e já está previsto no Código Civil, a desconsideração da pessoa jurídica, ou seja, a quebra da pessoa jurídica para que o patrimônio pessoal venha então pagar os débitos da empresa. Logicamente, se for uma gestão temerosa, uma gestão fraudulenta. Se não, foi por questões econômicas, questões externas, etc. Tal, é o capital subscrito. Se não, evidentemente, quebra-se a pessoa jurídica, a personalidade jurídica da empresa e o patrimônio pessoal dos seus sócios, logicamente, vem para pagar os credores desta organização que foi quebrada, né? Evidentemente. Claro que a personalidade jurídica, pessoal, ou seja, a personalidade jurídica ela é a aptidão genérica para se adquirir, claro, direitos e obrigações, né? É ligada à pessoa, é reconhecida atualmente a todo ser humano e depende da consciência e da vontade, né, do indivíduo, né? Então, é um atributo inseparável da pessoa, né? É igual ao direito reconhecer a possibilidade de ser o titular de direitos e obrigações. Mas no Código Civil brasileiro, pessoal, os primeiros artigos do Código Civil brasileiro, eles tratam da pessoa natural, né? Contém o Instituto da Pessoa Natural, né? Então ele nos elucida, evidentemente, quando você faz uma leitura do Código Civil, o que seria efetivamente uma pessoa natural, né? Claro que nem sempre a personalidade jurídica foi universalmente reconhecida a todos os seres humanos. Se a gente analisar, por exemplo, o direito romano, o escravo era considerado coisa, né? Desprovido de aptidão para adquirir direitos e obrigações, né? Se participasse de uma relação jurídica, fazia na qualidade de objeto. Então, a gente tem que entender também que isso, de outrora, não havia esse reconhecimento sempre, né? Então, alguns países previam o término da personalidade devido à morte civil, que ocorria quando uma pessoa perdia a aptidão para adquirir direitos. Por exemplo, ao tornar-se escravo, né? Então, perdia-se, então, era chamada morte civil da personalidade jurídica, né? Então, ou na Idade Média, quando não se adotava uma profissão religiosa, também perdia, evidentemente, essa personalidade. Só contextualizando historicamente, para que nós possamos entender que nem sempre existiu assim, esse reconhecimento da personalidade jurídica, logicamente. Então, dentro do contexto atual, é como nós falamos aí, de forma pontualizada. Então, pessoal, no nosso Código Civil, está previsto lá no artigo 1º do Código Civil o seguinte: artigo 1º, toda pessoa ela é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então, toda pessoa ela é capaz de direitos e deveres na ordem civil. E a gente vem para o artigo 45 do mesmo Código Civil, que fala o seguinte: começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Então, nós temos no artigo 45 do Código Civil Brasileiro, de forma bastante clara e expressa, né, o começo da existência da pessoa jurídica de direito privado, que é com a sua inscrição no ato constitutivo. E a gente partindo ainda mais à frente do próprio Código Civil, o artigo 985 ele traz o seguinte: que a sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição no registro próprio e na forma da lei dos seus atos constitutivos, de forma importantíssima. A personalidade jurídica ocorre com a inscrição do registro na forma da lei, que é como eu falei para vocês. As empresas mercantis, as empresas de forma geral,
na junta comercial, as pessoas, a questão voltada para as empresas, para as sociedades simples, no registro civil das pessoas jurídicas. Sociedade empresária, no registro público das pessoas mercantis, que é a junta comercial. Sociedade simples, no registro civil das pessoas jurídicas. Nós vamos ver isto com mais detalhe na aula seguinte, que vai tratar da sociedade empresarial. Nós vamos aprofundar este contexto, mas é de fundamental importância entendermos que a sociedade adquire personalidade jurídica com a sua inscrição no registro próprio e na forma da lei dos seus atos que a criaram, que a constituíram, dos atos constitutivos, certo? Isso está no artigo 985 do Código Civil Brasileiro, que eu já venho dando toda uma importância significativa para vocês, em função da importância deste código. Então, mais ainda à frente, nós temos no artigo 1150 do Código Civil, que o empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao registro público de empresas mercantis a cargo das juntas comerciais e a sociedade simples ao registro civil das pessoas jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária. Então, mostrei para vocês de forma pontual, o conceito de organizações, tanto isolada como organização empresária, o conceito de pessoa jurídica, o conceito de pessoa física e, claro, o conceito de personalidade jurídica, que quando faz surgir, é o ponto inicial, pessoal, é o ponto inicial da constituição das empresas, que nós vamos aprofundar mais à frente nas próximas aulas, né? Quando a gente for discutir sociedade empresária, o conceito de empresário e, claro, de empresa propriamente dita. Ok, pessoal? Quaisquer dúvidas, quaisquer discussões, só contactar aí. Valeu, um abração.